Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre as problemáticas da educação física escolar. Esta é uma atividade do PROEF, Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Nós somos da segunda turma da Unijuí. Estou aqui com meu colega Luiz Gustavo e eu me chamo Thiago Brigo. Esta disciplina foi conduzida pelo professor Paulo Festenseifer e tutorada pela professora Caroline, formada na primeira turma do PROEF. Com a intenção de apresentar os temas tratados na disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar, do Programa de Pós-Graduação do PROEF, bem como procurar conhecer, reconhecer e compreender os desafios enfrentados pelos professores da Educação Física na escola, apresentamos esse mapa conceitual como forma de expressão de pensamentos dos mestrandos da segunda turma da Unijuí, a partir de análises dos saberes relacionados aos entraves recorrentes no dia a dia escolar. Em primeira análise, podemos compreender um pouquinho sobre as diferentes atuações docentes no componente curricular, realizando uma breve análise histórica sobre as aulas na escola. Nesse sentido, notamos que as práticas pedagógicas podem atuar em três realidades possíveis. Entende-se pela atuação tradicional o legado histórico da disciplina na escola, onde as aulas estavam voltadas para o melhor rendimento esportivista dos alunos, e por esse motivo também ficou conhecida como Educação Física Esportivista. Em meados da década de 80, novos pensamentos surgiram sobre o papel da disciplina na escola. Com isso, muitos professores sentiram-se perdidos sobre o que e como as aulas deveriam acontecer. Essa mudança de modelo de ensino gerou certo desconforto, surgindo então o desinvestimento docente, também conhecido como abandono docente. Em contrapartida, outros professores entenderam a proposta renovadora da disciplina, optando por tentativas de novas práticas pedagógicas na área, que estivessem aliadas com a formação educacional da escola. Isso levou ao que denominamos atuação renovada. Podemos incitar que essas situações ocorreram a partir da capacidade de reflexibilidade de cada professor em sua realidade. Isso significa que as modificações ocorridas na disciplina foram de tamanha profundidade que foram influenciadas por diversos aspectos do contexto profissional, entre os quais destacamos: Primeiro, o processo de transformação da área, o ponto de inflexão ocorrido quando muda-se de compreensão do papel da disciplina na escola. Segundo, as condições objetivas de trabalho, as condições favoráveis ou desfavoráveis para se adequar à nova proposta de ensino emergente. Terceiro, a cultura escolar e a sua relação com a disciplina, o contraste entre a comunidade escolar e professores de educação física sobre a especificidade da disciplina na escola. Quarto, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho, as experiências profissionais e pessoais dos professores da área sobre os saberes pertinentes no ensino-aprendizagem do componente curricular. Em resumo, analisar as atuações docentes é também analisar com maior profundidade a realidade da disciplina na escola, que permite também outras observações a respeito das questões que circundam a educação física escolar. A partir dessas categorias de análise, nós também podemos compreender um pouquinho mais sobre outros temas que são evidenciados e se relacionam com isso. Uma dessas é a relação entre teoria e prática. Por muito tempo acreditou-se que a educação física escolar era a realização de atividades práticas em períodos intercalados para aquisição ou manutenção da saúde dos alunos. Entretanto, quando entende-se que o componente curricular trata dos assuntos relacionados à cultura corporal do movimento, percebe-se que há necessidade de ensinar outras dimensões do conhecimento. Assim, os saberes da área podem ser entendidos como: primeiro, saberes conceituais, ensinar sobre o fazer, ou seja, perceber os movimentos por meio do pensar crítico, e segundo, os saberes procedimentais, ensinar a fazer, ou seja, dotar os alunos com técnicas que possibilitem envolver-se de maneira eficiente nas diversas práticas corporais. Partindo para outro tema de interesse da área, podemos destacar os aspectos legais da educação física escolar.
Diante de inúmeros documentos produzidos que enfatizam a necessidade dos estudantes de realizar educação física, podemos citar a Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, os PCNs de 98, BNCC de 2017. Entre todos esses documentos é importante também fazer referência à Lei número 10.793 de 2003, que indica o caráter facultativo da frequência nas aulas de educação física a alguns grupos escolares. Nota-se que a referida lei possibilita o retrocesso do pensamento renovador da área, quando estipula que sua prática é facultativa aos alunos que trabalham 6 horas ou mais, maiores de 30 anos, estão em serviço militar obrigatório ou ainda têm um prole. Parece que as aulas na escola poderiam ser substituídas por práticas em outros ambientes a esses alunos em questão. E essa interpretação causa desentendimento quando pensamos uma educação física para todos na escola. Sobre outro tema recorrente, uma questão que afeta as aulas é a indisciplina e afastamento dos estudantes. Como alternativas docentes para atenuar essa questão, alguns autores indicam que essa situação muitas vezes ocorre por causa do processo de exclusão dos alunos com menos habilidades dos esportes, causada pela atuação docente tradicional. Outros fatores seriam a perda de autoridade do professor nas aulas e a falta de interesse dos estudantes frente aos saberes da educação física. Essas situações podem ser amenizadas, talvez, por meio de uma postura diferente do docente na escola, com práticas de ensino que estimulem a participação efetiva de todos os educandos nas aulas, sugerindo uma postura de atuação docente renovadora. Outra problemática apresentada no PROEF são as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte nas aulas de educação física. Nesse sentido, observamos que o fenômeno esporte acontece em 3 dimensões: o esporte educacional, o esporte de lazer e o esporte de rendimento. Todas as dimensões citadas são importantes como experiências e vivências que os alunos podem ter nas aulas. Entretanto, é necessário compreender que existe o esporte na escola e o esporte da escola. E nesse aspecto é importante dar ênfase ao esporte educacional, de maneira a integrar todos os estudantes no ensino das práticas corporais na educação física. O tema relacionado às questões de gênero na educação física escolar apontou que na escola pode ocorrer certos preconceitos e desigualdades advindos de marcadores de gênero por causa das diferenças entre os educandos. Nesse sentido, tratar sobre conceitos de gênero, sexo e orientação sexual pode ser um caminho para desenvolver a tolerância e empatia entre os discentes, gerando uma escola mais justa e igual para ambos os sexos. Como último tema tratado nessa primeira disciplina do programa, podemos apontar os temas geradores, que é uma metodologia de ensino desenvolvida e difundida pelo exímio professor Paulo Freire. Nessa metodologia, adotamos alguns processos de ensino-aprendizado que possibilitam interagir com os estudantes a partir de suas realidades. O processo consiste em 4 etapas. Primeiro, investigação do contexto dos alunos, ou seja, trazer a vida dos alunos para dentro da escola, gerando interesse de aprendizado. Segundo, escolha do tema gerador. Apresentar o tema e identificar o que entende-se acerca do assunto. Terceiro, situações limites. Apresentação da necessidade de aprendizado para o aluno, fazendo-o entender que ainda são necessárias compreensões a respeito do tema e também buscar outras fontes de informação para atender às necessidades naquele momento. 4. Problematização. Esse é o momento onde se efetua a praxis do estudo, ou seja, a relação reflexão-ação, na busca pelo conhecimento científico para solucionar os problemas que circundam a realidade dos alunos. Nessa perspectiva, entende-se que a metodologia por tema gerador oportuniza um aprendizado ativo dos alunos, colaborando para um processo de cidadania crítica e ativa na sociedade. Finalizando, então, temos o despertar da consciência do professor pesquisador, construindo caminhos para solucionar as problemáticas da área. Nesse sentido, ao observarmos alguns entraves que se apresentam em nossa área, temos a intenção de melhor entender os desafios a superar na tentativa de construir um componente curricular
que atenda adequadamente às realidades dos educandos e das escolas brasileiras. A legitimidade da disciplina deve estar alinhada com o papel da instituição escolar, ou seja, capacitar os educandos para uma formação humana plena, para o exercício da cidadania e qualificá-los para o trabalho profissional. Esperamos que essa nossa apresentação tenha sido de alguma utilidade para você e até a próxima oportunidade. Obrigado!